Bom dia, colegas. O vídeo que vos trago hoje parte de uma ideia que há muito defendo, que é a ideia de que aquilo que as pessoas mais valorizam numa organização ou quando estão ligadas a uma organização são três coisas: a função que fazem, o ambiente em que vivem e o dinheiro que ganham. Estes três aspectos são sempre três aspectos fundamentais na relação entre uma pessoa e uma organização. Hoje vou-me dedicar a um deles, nos vídeos seguintes dedicar-me-ei aos outros dois aspectos. Vou-me dedicar o aspecto do ambiente organizacional. Como todos sabemos, quando entramos numa organização, valorizamos sempre muito o bom ambiente, o espírito positivo entre as pessoas, o relacionamento entre as pessoas, a preocupação de bem-estar com os colaboradores. Tudo isso são aspectos que nós valorizamos sempre muito, todos nós valorizamos muito. E é por isso que este é sempre um dos aspectos fundamentais. Em empresas onde exista mau ambiente, as pessoas só ficam enquanto não podem mudar. Ninguém resiste a um mau ambiente e, infelizmente, há organizações que parecem tudo fazer para criar exatamente essas situações de mau ambiente. Num estudo que foi feito há alguns anos, dividiram-se as empresas em 4 grandes grupos e dividiram-se em função daquilo que são dois eixos principais. O eixo daquilo que a empresa dá, ou seja, o apoio, e portanto há empresas que dão muito e há empresas que dão pouco. O que é dar muito? Dar muito na prática, ou o que é um apoio elevado? Apoio elevado na prática são empresas que têm bons salários, boas condições de trabalho, investem na formação, têm uma liderança inspiracional e que orientada para as pessoas, procuram que as pessoas se sintam bem e estejam bem no seu local de trabalho. Isto são, digamos, um apoio elevado. A empresa dá muito. Também há aquelas empresas que dão pouco. Empresas que não se preocupam com as condições de trabalho, que não se preocupam com o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida familiar, que não têm uma liderança orientada para as pessoas, que não se preocupam muito com a formação e os riscos de saúde das pessoas, que não se preocupam muito que estilo de liderança é que cada um dos seus chefes dá na empresa. E isto é uma empresa de apoio reduzido. Depois temos um outro eixo que se cruza com este, que é o eixo do desafio. Há empresas de desafio elevado e empresas de desafio baixo. As empresas de desafio elevado são empresas que fixam objetivos elevados, que controlam esses objetivos, que monitorizam muito bem, que têm sistemas próprios para que as pessoas saibam como estão em termos de objetivos, que exercem pressão sobre as pessoas para que as pessoas atinjam esses objetivos. Enfim, são empresas exigentes com as pessoas e que exigem das pessoas que lá trabalham. Também temos as empresas que não têm nenhum nível de exigência. São empresas de aqui estou, aqui me tens. São empresas que não têm objetivos elevados, pelo contrário, muitas vezes não têm objetivos, que não monitorizam, que não verificam se as pessoas cumprem ou não cumprem os objetivos, que as pessoas passam anos a trabalhar abaixo dos níveis do desejável e nada fazem contra isso. Enfim, são empresas de desafio reduzido. Quando criamos e quando cruzamos estes dois eixos, temos essencialmente quatro grandes tipos de ambientes. Temos um ambiente marcado por empresas que dão pouco e exigem pouco, ou seja, empresas que não puxam pelas pessoas, mas também não oferecem muito e, portanto, não se preocupam nem com as condições de trabalho, não se preocupam com os salários, nem com a formação, mas também não exigem muito das suas pessoas, pelo contrário, exigem muito pouco. São os chamados ambientes estagnantes.
Empresas ou organizações, porque há organizações, nomeadamente no setor público, não todas, mas há muitas organizações no setor público onde este é o tipo de ambiente, são ambientes onde as pessoas estagnam, são ambientes onde as pessoas vivem, mas nem estão motivadas, nem estão satisfeitas. Vão lá vivendo, vão mantendo, normalmente dedicam-se a outras coisas fora do ambiente de trabalho, porque durante o dia e no ambiente de trabalho são ambientes, eu diria, quase deploráveis em termos de consideração pelas pessoas que lá trabalham e em termos até de consideração pelo público dessas organizações. Empresas onde as pessoas vivam desta forma, onde as empresas estagnem, prestam normalmente um mau serviço aos seus clientes, sejam clientes do setor público, sejam clientes do setor privado. Se forem do setor privado, provavelmente não duram muitos anos, porque a competição não os deixa durar muitos anos. Se forem do setor público, enfim, normalmente vão sendo cobertos com os nossos impostos e, portanto, vão se mantendo desta forma. Quando temos empresas que dão muito e exigem pouco, ou seja, empresa que tem excelentes condições de trabalho, que se preocupam muito com as suas pessoas, mas que têm normalmente objetivos muito baixos, estas empresas são os chamados ambientes confortáveis. Estas empresas, eu costumo dizer que têm algemas douradas para as pessoas. São empresas das quais as pessoas não querem sair, porque estão muito satisfeitas, embora não estejam motivadas, estão muito satisfeitas, têm boas condições, estas empresas normalmente até mimam as pessoas, tratam-nas muitíssimo bem e não têm objetivos elevados e as pessoas vão vivendo ali, vão sobrevivendo enquanto podem. Encontrei algumas empresas no passado deste tipo. Haveria seguramente em todos os setores, mas lembro-me de uma ou duas empresas farmacêuticas há muitos anos que tinham esta espécie de ambiente. Eram empresas que tratavam as pessoas muitíssimo bem e que, se as pessoas atingiam o objetivo, tinham um prémio. Se as pessoas não atingiam o objetivo, tinham o prémio na mesma. Coitadinhas das pessoas, e vamos lá desmotivar as pessoas, isso não é possível. Estes ambientes confortáveis também fazem com que normalmente as empresas não tenham um grande sucesso. Depois temos aquele tipo de ambiente que é um ambiente marcado por as empresas darem pouco e exigirem muito. E todos nós conhecemos algumas. São empresas que normalmente não se preocupam muito com as pessoas, em termos de salários, de formação, de condições de trabalho, mas depois exigem muitíssimo das pessoas. Exigem que as pessoas ficam para além da hora, exigem que as pessoas vão ao fim de semana, exigem que as pessoas trabalhem sistematicamente sob pressão. Estas empresas às vezes até têm pessoas motivadas, porque o desafio dá a motivação, mas normalmente as pessoas estão insatisfeitas e infelizes nestas organizações e vão mantendo a chama acesa durante algum tempo, mas quando aparece outro tipo de empresa, normalmente saltam para outro tipo de empresa, porque são empresas que não retribuem, não reconhecem devidamente as suas pessoas. Normalmente têm pessoas a trabalhar muitíssimo, mas muito pouco reconhecidas e muito pouco recompensadas, e é também um ambiente, embora seja um ambiente onde muitas vezes as empresas têm sucesso, e há muitas com sucesso com este tipo de ambiente, mas não é um sucesso que se possa manter durante muito tempo. Por último, temos o quarto quadrante, que é o quadrante das empresas que dão muito e exigem muito. Este é o ambiente que eu costumo dizer energético. São empresas que se preocupam com as pessoas, que têm líderes inspiracionais, que se preocupam com as condições das pessoas, que têm salários elevados, que se preocupam constantemente com a formação e o desenvolvimento das pessoas, que se preocupam com os postos de trabalho, tudo isso. E são empresas que normalmente não só dão isto, mas depois exigem muito. São empresas onde existem métricas, existem indicadores, existem objetivos elevados e cada vez que atingem um objetivo, o objetivo a seguir é superior e, portanto, vão puxando por estas empresas. Normalmente quem trabalha neste tipo de empresas e neste ambiente energético gosta de lá trabalhar. Sente que trabalha bastante, que trabalha muito, mas sente que a empresa a reconhece e a recompensa. É este o tipo de ambiente onde as pessoas gostam e eu diria que as pessoas aqui estão
satisfeitas porque têm muito boas condições de trabalho e estão motivadas porque têm bastantes desafios. É este o ambiente que nós devemos procurar ter nas nossas organizações. Um ambiente onde as pessoas se sentem felizes porque têm desafios, têm objetivos, desenvolvem-se pessoal e profissionalmente e ao mesmo tempo são reconhecidas e recompensadas pelas organizações. Estes são os quatro grandes ambientes, segundo este critério existente nas organizações. Portanto, o ambiente estagnante, o ambiente estressante, o ambiente confortável e o ambiente energético. E a minha questão para si é, estimado ou estimada colega, já pensou em que quadrante se encontra a sua empresa? Boa tarde e volte dentro de uns dias. Obrigado.